A Polícia Civil do Rio Grande do Sul acredita que mais pessoas possam estar envolvidas na morte da mineira que foi esquartejada em Porto Alegre. Estão presos desde a última sexta-feira o autor do crime, que seria amigo da família e confessou o assassinato, e o sogro da vítima, que nega ter participado do homicídio. A vítima foi morta na própria casa no início de agosto e teve partes do corpo colocadas em uma mala e levadas para Santa Catarina. O restante do corpo foi encontrado no pátio da casa do suspeito. A vítima era natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, mas morava com o marido na capital gaúcha. Há 3 dias do término do prazo da vacinação contra a poliomielite, imunizou apenas 64% do público esperado em Minas Gerais. Os postos de saúde ficam abertos o dia todo de segunda a sexta-feira, mas poucos pais têm trazido os filhos entre 6 meses e 5 anos para vacinar. A responsabilidade de vocês é nos ajudar a trazer os seus pequenos para que a gente possa vaciná-los. Então, não pode de manhã, vem no horário do almoço, não pode no horário do almoço, vem à tarde. O último caso da doença registrado no Brasil foi há 26 anos. A vacina é a única forma de prevenção contra a poliomielite, que provoca uma paralisia irreversível, principalmente nas pernas. Gilmara ainda não levou o filho ao posto. Eu estou realmente aguardando a orientação do pediatra, dele, para ter se realmente tem essa necessidade ou não desse reforço. A vacinação é um reforço necessário para garantir que a doença, que ainda existe em 10 países, não volte a fazer vítimas no Brasil. E na década de 60, principalmente 70, existiam hospitais específicos para cuidarem de crianças com poliomielite. Então, como a polio está erradicada, essa memória de doença, de sofrimento, ela vem se apagando das mães. Então, nós devemos reforçar que é uma doença muito grave. Marjorie saiu cedo do trabalho para levar Heitor para vacinar. Sensação de missão cumprida. Claro que é muito importante imunizar. A gente tem que aproveitar, que a gente tem as vacinas de graça para a gente poder manter as crianças saudáveis, e com prevenção mesmo. O número de fumantes tem diminuído nos últimos anos no mundo todo, mas mesmo assim a quantidade de pessoas que mantêm o hábito ainda é grande. E os prejuízos não se restringem à saúde de quem tem o vício. Há 30 anos, Fernando Tadeu resolveu parar de fumar. A decisão mudou a vida do advogado, que hoje se sente melhor e mais saudável. Mas largar esse vício não foi nada fácil. Realmente foi difícil, não é uma coisa fácil. O meu pai adoeceu por conta do cigarro e isso a gente via o sofrimento que ele tinha. E aí eu olhava assim, mas que coisa, que por causa do cigarro eu não quero estar assim daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. E aí eu tomei a decisão. É difícil, não é uma coisa fácil, mas eu acho que nós temos que pensar para além dessas dificuldades. O advogado conta que começou a fumar aos 16 anos e que na época o vício era moda entre os jovens. Hoje a conscientização está mais difundida e esse hábito cada vez menor na sociedade. O número de fumantes no Brasil caiu cerca de 30% nos últimos 9 anos. Mas, mesmo assim, a quantidade de pessoas que usam algum tipo de tabaco representa pouco mais de 10% da população. O tabagismo já é considerado a principal causa de morte evitável no mundo. O problema pode desencadear doenças como o câncer de pulmão e outras ligadas ao sistema cardiovascular. Quem convive com um fumante não está livre de ter essas doenças. O chamado fumante passivo também tem mais chance de colocar a saúde em risco. O fumante passivo ele paga um preço muito alto por ter convivência com pessoas que fumam também. Além dos problemas agudos, como problemas respiratórios, alergias, irritação ocular, cefaleia, a longo prazo eles têm um risco aumentado das doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e até mesmo do câncer. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo fica um recado. Parar de fumar não é fácil, mas também não é impossível. Com certeza o recado do dia é tentar parar de fumar. A gente sabe que não é uma coisa fácil, porque o cigarro hoje em dia é um vício, a gente sabe disso, que às vezes a pessoa quer parar de fumar, mas sozinha não dá conta. Então, na verdade, é toda uma equipe que vai estar trabalhando junto com aquela pessoa, Hoje em dia tem medicamentos, tem tratamentos que auxiliam a pessoa a conseguir superar esse vício, e eu acho que a família entra como um papel muito importante de apoio e até psicológico, assim, para o paciente, para a pessoa que está tentando largar o tabagismo. Agora, futebol. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Atlético volta as atenções para o Fluminense. O duelo entre times que estão entre os 4 melhores da competição
também vai marcar o reencontro da equipe alvinegra com um dos principais ídolos da história do clube. A eliminação para o Figueirense na Copa do Brasil já passou, mas um lance não sai da cabeça dos jogadores. Eu acho que foi uma disputa de espaço, disputa pela bola. O Levi vem pedindo paciência, né, para a equipe, para a gente não ficar reclamando muito com os juízes. Mas chega um certo ponto que fica complicado. Já deu para perceber que os atleticanos estão na bronca com a arbitragem. Mas o jeito é esquecer a Copa do Brasil e pensar no Campeonato Brasileiro. Vem aí um duelo contra outra equipe que está entre as 4 melhores da competição. O Fluminense ocupa a 4ª posição com 33 pontos, 6 a menos do que o vice-líder Atlético. O pensamento do grupo hoje é chegar no domingo, fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos. A classificação dos times não é a única atração da partida, que vai ser disputada no Maracanã. O jogo vai marcar o reencontro do Atlético com Pierre e Ronaldinho Gaúcho, 2 jogadores que fizeram história no clube, principalmente pela conquista da Copa Libertadores da América em 2013. Jogadores que deixaram o nome registrado na história do Atlético, jogadores que merecem o nosso respeito. O Pierre é um jogador que a gente teve grande amizade aqui dentro do grupo, o Ronaldo também. Mas domingo é cada um defendendo a sua camisa. E quando se fala em Ronaldinho, logo vem as lembranças que marcaram a passagem de um dos maiores ídolos do Galo. Primeiro, nosso jogo lá no México contra o Tijuana em 2013, que ele teve que ir para o ônibus antes de acabar o treino, porque houve uma invasão de cerca de 3 mil torcedores dentro do campo que a gente estava treinando. E ano passado, no jogo contra o Santa Fé, lá na Colômbia, né, que ele foi aplaudido de pé por todos os torcedores adversários. São situações que demonstram o que o Ronaldo representa, não só, né, no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Depois do desastre contra o Palmeiras, que custou a permanência do Cruzeiro na Copa do Brasil, as cobranças aumentaram. Expressões sérias na toca da Raposa 2. Só a gente sabe o momento que está passando no clube, a gente quer ajudar o clube a sair dessa situação. Então, claro que a gente não pode perder a alegria dentro de campo. Reflexo de uma reunião com a diretoria devido à eliminação em casa na Copa do Brasil. O presidente esteve aí para mostrar apoio, para dar apoio para a gente, para falar que confia na gente, que a diretoria toda confia nos jogadores e que a gente que tem que resolver dentro de campo, né? O ano do atual bicampeão brasileiro tem sido complicado. Além do golpe mais recente, foi eliminado no estadual pelo arquirrival. E no nacional está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Difícil a gente vivenciar nessa situação novamente, né? Numa equipe que vem 2 anos aí jogando muito bem, vinha jogando muito bem. Depois tem uma mudança drástica e dentro de campo as coisas não começam a fluir, né? E o prazo no Brasileirão está ficando cada vez menor. Fábio, capitão da equipe que vivenciou um quase rebaixamento em 2011, diz ter alertado a diretoria sobre os riscos nesta temporada. Se você não tiver uma equipe 100% dentro das partidas aí para buscar a vitória, você vai acabar não alcançando êxito. A troca de treinador ainda no início do Brasileiro não surtiu efeito. A pressão, que já é grande, pode ficar insustentável se o time não vencer o Peixe. As coisas foram se arrastando desde janeiro. Todo mundo sabe o que aconteceu e agora não adianta ficar se lamentando. Uma vitória domingo acaba que já muda essa situação toda. A crise não conseguiu afetar o sonho de muitos casais. O mercado de casamentos no país nunca esteve tão em alta. E uma feira na capital reúne as novidades do setor. Na 7ª Expo Casório tem opções para todos os gostos e bolsos. A nova tendência é o mini wedding, que são cerimônias menores e para compensar mais luxuosas. A Expo Casório vai até o próximo domingo no pavilhão 3 do Expo Minas. Eu fico por aqui desejando para você uma ótima noite, um fim de semana incrível. A gente se vê na segunda-feira, então espero você. Tchau, obrigado pela companhia.